Eu terminei de assistir recentemente o documentário Waco, American Apocalypse, disponível na Netflix. E nesse vídeo eu quero compartilhar algumas reflexões que eu fiz a partir desse material. Você está no canal Todavia, aqui a gente fala de assuntos contemporâneos relacionados com a fé cristã. Você pode conhecer vários outros vídeos aqui do nosso canal, caso essa seja a sua primeira vez visitando esse espaço. A gente produz muito conteúdo interessante e eu convido você a conhecer um pouco mais do trabalho que está disponível aqui. Também deixe o seu like, não se esqueça de compartilhar esse vídeo, porque essas são formas de você apoiar o nosso trabalho. Isso é muito importante para a gente. Como eu disse, eu assisti esse documentário, que eu não me recordo exatamente qual é o título em português, mas me impactou muita atenção essa questão aí de como o título foi dado em inglês, um apocalipse americano. E de fato, a mensagem de David Koresh e seus seguidores era uma mensagem extremamente apocalíptica. Para quem não conhece, a história de David Koresh é uma das histórias mais dramáticas envolvendo religião no mundo contemporâneo. Ano passado, fez 30 anos desde os trágicos acontecimentos em Waco. Eu já conheci um pouco dessa história, especialmente porque David Koresh, assim como Jim Jones, são figuras muito conhecidas e quando a gente fala de fanatismo religioso, acabam sendo imagens muito recorrentes. Mas David Koresh era basicamente uma figura religiosa com pretensões messiânicas. Sim, ele se apresentava como o cumprimento da vontade de Deus. Ele entendia que ele e seus seguidores estavam cumprindo a vontade do Senhor e ele era uma figura extremamente poderosa, capaz de manipular as pessoas que estavam do lado dele. Ele praticamente se apropriou de uma seita que já existia, o ramo davidiano, e ele fez com que essas pessoas enxergassem nele a figura messiânica. Numa espécie de um complexo, uma fazenda, uma mistura de fazenda com um quartel-general, chamada de Monte Carmelo. Um lugar imenso, reforçado, com muita segurança, perdido no meio do nada. E ali justamente David Koresh começou a chamar a atenção das autoridades locais porque ele começou a comprar muitas armas, e armas extremamente perigosas, quase como se ele quisesse começar uma guerra. E a partir desse momento é que o documentário aborda todo o episódio. Não é dada muita atenção à psicologia, à história pregressa de David Koresh. São dados alguns detalhes, sim, especialmente o que acontecia lá dentro, qual era a dinâmica do grupo, mas especialmente aos acontecimentos que fizeram parte desse cerco. Porque qual foi a história? A ATF, se não me engano, acho que essa é a sigla, uma espécie de polícia local que cuidava de drogas e armamentos e contrabandos em geral, percebendo a grande quantidade de armas adquiridas por Koresh e seu grupo, foram visitar a maneira de dizer, foram lá com mandato de segurança para apreender essas armas e intimar o grupo a dar explicações para que eles precisavam de tantas armas. Não que seja ou que fosse ilegal comprar armas, especialmente no Texas naquela época, mas é que de fato a quantidade chamou a atenção. E ao receber a visita dos agentes, David Koresh e seu grupo os receberam a bala. Houve um tiroteio, equipes da imprensa local estavam filmando tudo. É até curioso porque no documentário é dito como Koresh e seu grupo ficaram sabendo dessa abordagem dos policiais, que eles iriam receber os policiais, porque um dos jornais mandou repórteres e um desses repórteres acabou se perdendo do grupo e pediu informações para uma pessoa local. Era, na verdade, um carteiro rural que, sem ele saber, fazia parte do grupo de Koresh. O carteiro chegou, avisou todo mundo e, assim, David Koresh e seu grupo estavam esperando os agentes. A tragédia foi muito grande, foi uma chuva de balas, uma coisa horrorosa, e 4 dos agentes faleceram. A partir daí, a coisa começa a ficar mais séria, porque o FBI é acionado. E durante a vinda do FBI, existe um cerco que se forma ao Monte Carmelo. O FBI em algum momento chega a tomar 2 posições, 2 fazendas, 2 territórios abandonados, um na frente do Monte Carmelo e o outro atrás. Haviam helicópteros, a imprensa local também estava ali cobrindo todas as coisas. Dizem que foi um dos maiores tiroteios
em território americano desde a época da Guerra Civil. Estou me referindo aqui ao primeiro episódio do confronto de Koresh com a polícia local. Mas depois que o FBI veio, as coisas ficaram ainda mais sérias. Koresh já estava ferido e, num primeiro momento, existem duas frentes do FBI. Uma frente que é a dos negociadores. Os negociadores queriam trabalhar com Koresh para terminar em paz, que ele se entregasse. E havia a equipe de resgate do FBI, que em algum momento, à medida que os acontecimentos foram evoluindo, acaba perdendo um pouco a paciência e recorrendo a medidas extremas. Então você pode perceber o conflito que havia entre essas duas frentes de trabalho do próprio FBI, com chefias diferentes, com modos diferentes, e isso foi complicando um pouco. Acabou que esses erros foram se acumulando e agravando a situação. Então houve partes em que os agentes erraram sim, e esses erros foram decisivos depois para aquilo que aconteceria. Mas a verdade é que alguns reféns foram libertados durante os 30 dias aproximadamente de cerco que o FBI fez a Monte Carmelo. Especialmente crianças e algumas mulheres também saíram. E depois disso, ao contrário do que se esperava, David Koresh não se rendeu. Ele não se rende, especialmente porque ele alega ter ouvido uma comunicação direta da parte de Deus em relação a ele. Ele recebeu uma mensagem de Deus dizendo que ele não deveria se render. E ele demora um pouco mais nesse ser, e em algum momento entra também um advogado contratado pela mãe de Koresh, que tenta intervir no caso, tenta conversar com ele, ele vai se acalmando, mas alguns episódios por parte algumas iniciativas, né, da equipe de resgate acabam agravando novamente a situação. Especialmente porque nos últimos dias alguns carros de guerra começaram a amassar veículos que eram dos membros da seita de Koresh, bloqueando o caminho, causando confusão. E o pessoal lá de dentro, e existem alguns seguidores de Koresh que também dão depoimentos, seguidores, né, que dão depoimentos no documentário, dizendo que o medo deles era que houvesse uma invasão e que todo mundo fosse morto. E por isso eles tinham medo de sair. E há também uma controvérsia, especialmente com respeito ao desfecho do caso David Koresh, porque acontece um grande incêndio e quase 100 pessoas que ainda estavam lá morrem. Ninguém sabe dizer, aparentemente o incêndio foi causado pelos próprios seguidores de David Koresh. Haviam 3 focos, supostamente, de incêndios dentro do Monte Carmelo, como se eles mesmos tivessem colocado fogo e quisessem uma espécie de suicídio coletivo. Outras pessoas dizem que não, especialmente os seguidores de Koresh acham que foi alguma coisa provocada pelo próprio FBI. É mais discutível essa ideia, porque o FBI estava ali na tentativa de salvar essas pessoas. Seja como for, o fato é que muita gente morre nesse episódio, o próprio Koresh, e assim, a história é muito trágica, porque David Koresh ele era um manipulador muito grande, ele tinha uma oratória incrível, ele decorava vários textos da Bíblia, e ele praticamente tinha o grupo em suas mãos. Ele chegou a convencer as famílias a se dissolverem, e o único marido para todas as mulheres era o próprio Koresh. Ele inclusive mantinha relações sexuais com meninas menores de idade, de 12, 14 anos, o que é crime, tanto nos Estados Unidos como aqui também no Brasil, seria crime se acontecesse aqui. E por causa de todas essas barbaridades, todos esses abusos, de fato a situação era insustentável. E é um episódio muito triste, é muito doloroso ver quantas pessoas morreram nessa situação, o sofrimento das famílias, tudo isso que poderia ter sido evitado apenas porque as pessoas decidiram colocar a sua confiança em um homem que era extremamente manipulador, se aproveitou delas, que não estava provavelmente no seu juízo perfeito também, e que nos mostra quão criteriosos nós devemos ser na questão de selecionarmos em quem confiar. Não estou dizendo que você tenha que desconfiar de todas as pessoas, especialmente dos líderes religiosos. Muitas pessoas que seguiam Koresh ou que eram parentes das vítimas acabaram criando um ceticismo muito grande em relação à religião. E eu sei que isso é por conta do trauma, e eu não quero julgar essas pessoas, mas eu estou dizendo que nós não precisamos tomar esse episódio como uma forma de desmerecer todas as religiões e dizer que as propostas religiosas são frutos de charlatanismo,
de gente desequilibrada ou que há um potencial risco em seguir determinada religião. Eu creio, como cristão, que nós devemos depositar nossa fé em Deus mediante a sua palavra. A Bíblia é o critério para nós avaliarmos o que é e o que não é correto. E nós temos a Bíblia para examinarmos por nós mesmos, sem a mediação de líderes religiosos. É bem verdade que nós podemos confiar nesses líderes religiosos à medida em que eles de fato correspondem àquilo que a Bíblia diz ser a verdade. Então, se um líder religioso apresenta a verdade, nós podemos segui-lo nesse aspecto. Agora, se esse mesmo líder fala alguma coisa fora daquilo que a Bíblia ensina, então, nesse aspecto, nós não devemos seguir. A Bíblia tem que ser o critério. A autoridade da palavra de Deus é muito importante. E sabe, quando eu olho essa história de David Koresh, eu sei que não foi a primeira, nem a única vez, e não será a última, infelizmente, em que um líder religioso mal intencionado iludiu pessoas. Inclusive, existe uma outra história, a história de Thomas Mintzer, e eu falo um pouquinho sobre ela no meu vídeo O Monstro de Frankenhaus. É o vídeo que vai ser recomendado para você. Eu quero que você assista esse vídeo, essa história é fantástica, acontece na época de Lutero, no século XVI, e tem muitos paralelos com a história de David Koresh, no sentido de que também nós temos pessoas sendo iludidas por um falso líder religioso, e o resultado também é uma grande tragédia. Assista esse vídeo. Não se esqueça também de acompanhar o nosso trabalho aqui. Para isso, eu convido você a se inscrever aqui no canal. Um forte abraço. Que Deus abençoe você.